Nesse momento em que cada um está trabalhando isoladamente, com aulas sendo feitas à distância. Nós precisamos nos desconectar fisicamente para nos conectar ainda mais virtualmente. A gente tem uma ferramenta que nos permite estar muito próximos da família. Tá muito fácil a gente mostrar como que a gente pretende fazer com que o ensino remoto emergencial aconteça. E ele é uma via de mão dupla. Nele as famílias têm acesso a todos os canais, todos os setores da escola. Os links são colocados no ClassApp, os exercícios. E a gente viu que o ClassApp nos ajudou muito mais do que a gente poderia imaginar. Nesse momento de pandemia, ter essa ferramenta foi essencial. Isso realmente só agregou ao nosso trabalho e todas aquelas angústias, aqueles questionamentos, eles simplesmente desapareceram. É uma ferramenta de comunicação muito eficaz. Que é relacionamento. O ClassApp realmente faz com que a gente consiga se conectar muito melhor com as famílias. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Pessoas que te compreendem, porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. O poeta já dizia que o tempo não para. Cabe a nós, agentes da educação, buscarmos ferramentas, métodos e convergências que unam todos em um propósito maior, para que possamos enfrentar os novos desafios, atuais e futuros, com a mais poderosa de nossas armas, o conhecimento. Soluções educacionais customizadas às reais necessidades da sua escola, garantindo acompanhar com agilidade e eficiência as transformações na educação. Porque o tempo não para. E o nosso amor por ensinar também não. Sistema GGE de Ensino. Em um momento de mudanças rápidas no mundo, a educação precisa continuar sendo um dos pilares de um novo modelo de sociedade. É fundamental sermos ágeis, aperfeiçoando o que é importante e abertos às novas possibilidades. Nunca a educação foi tão desafiada. Nunca a educação foi tão necessária. Bem-vindos ao ITEDUC. Nossa proposta é dar acesso fácil e aplicado aos melhores conceitos pedagógicos digitais aos professores, com ferramentas práticas de uso imediato, através de cursos de pequena e média duração, desenvolvidos por educadores dos Centros de Excelência Pedagógica do país, com a participação de professores de Harvard e da Finlândia para educadores do Brasil. Nosso primeiro curso, O Professor na Era Digital, busca atender às principais demandas imediatas do ensino básico neste momento, sempre focando nas novas competências necessárias para a formação do estudante do século XXI. Através de seus 13 módulos, o curso oferece ao professor o domínio das técnicas e ferramentas para uma produtiva aula online ou híbrida, sempre de acordo com as diretrizes da BNCC, com a utilização de recursos digitais adequados às suas demandas pedagógicas. Tudo isso para ajudar escolas e professores a criar, transformar e inovar, a serem as novas referências do ensino básico do século XXI. Não é somente sobre gravar aula em vídeo. É sobre os principais conceitos para uma eficiente aula online na melhor relação ensino-aprendizagem.
É sobre começar a ser o verdadeiro professor na era digital. ITEDUC, Institute of Technology and Education. Conheça as condições especiais de lançamento do curso. Saiba mais em www.iteduc.tech. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É, meio grudando. A educação emancipa, liberta e nos conecta com o sonho de dias melhores. Este ineditismo vivido tem dado aos educadores a chance de se verem capazes de aprender e se reinventar, servindo de modelo para toda uma geração. Esse é o momento de promovermos um avanço exponencial na qualidade da nossa educação. E esse será o motor de crescimento do Brasil. Educar é uma missão de vida e a tecnologia pode ser uma grande aliada nessa jornada. A pandemia nos ajudou na transformação digital. O novo normal será híbrido. Através de uma comunidade forte e responsável, conseguiremos unir esforços para superar esse momento tão difícil. Com resiliência, empatia e muita garra, sairemos ainda mais fortalecidos. A educação transforma desafios em oportunidades e possibilidades. Essa pandemia está nos dando oportunidade de novos aprendizados. Vamos aproveitá-los. Sou Karina, educadora dos pés descalços, trabalho com gerenciamento de crises que requer a aprendizagem de educarmos as dores. O isolamento social será temporário, mas a reinvenção de nossas práticas como educadores ficará para sempre. A educação tem o poder de transformar a vida das pessoas. A pandemia nos traz reflexões e a principal delas é que não há progresso sem educação. Precisamos investir na nossa educação. É um desafio, mas a gente está preparado. Os esforços de hoje trarão dias melhores amanhã. Se tem uma coisa de positivo que essa crise trouxe é que a escola se abriu para o mundo. Um sonho antigo da educação. Não vamos perder essa oportunidade, hein? Nunca os professores foram tão valorizados. Vamos superar as dificuldades e continuar acreditando. A educação vai transformar o Brasil. Vamos usar a nossa competência e também a nossa potência para criar, reinventar e aprender. O momento atual é muito desafiador, mas se trouxermos as lições, os aprendizados para dentro da nossa sala de aula, vamos mudar as escolas e a educação do nosso país. A escola é um espaço de experiências significativas, de coletividade e de interação. As interações através do vídeo não têm o mesmo impacto, porque falta o brilho, a temperatura, a tridimensionalidade do real, das pessoas e de nossas emoções. Como a educação vai desenhar uma forma de superar este limite? Educação, a forma mais rápida de mobilidade social. Fazer uma educação mais equitativa, esse é o nosso desafio. Educadoras e educadores têm sido heróicos nessa pandemia. Vamos falar sobre a formação deles? Olá, gestores e educadores. Por meio do evento Educa Week, poderemos compartilhar experiências para melhor atender as crianças. Isso tudo vai passar e o quão grande sairemos dessa é a lição que deixaremos para a educação do presente e do futuro. Fazer o mundo acreditar. Eu acredito na educação. Eu acredito na educação. Eu acredito.
Olá, educadoras e educadores. É uma honra estar aqui e reunir os principais atores que administram a educação do Brasil e formam as lideranças que irão comandar o país nas próximas décadas. 2020, sem dúvidas, está sendo o ano mais complexo das nossas vidas. Mais de 50 milhões de crianças brasileiras e 2 milhões de professores estão sentindo na pele a necessidade de se adaptarem ao momento que estamos vivendo. Momento este que vai acelerar o processo de transformação digital e a necessidade, mais do que nunca, das escolas se adaptarem ao jovem do século XXI, nativos digitais que já nasceram grudados nas telas, com todas as informações do mundo em suas mãos e um coração cheio de ansiedades e incertezas sobre o futuro. Esta EducaWeek tem a intenção de ajudar todas as escolas do Brasil, públicas e privadas, para conhecerem o que há de melhor na educação, verem os desafios enfrentados, soluções encontradas e para que todos percebam que não estão sozinhos. Levaremos conteúdo dos principais líderes do setor, de autoridades e grandes especialistas. Agradecemos aos presidentes do Educational Leaders, diretores de algumas das melhores escolas do país e gestores da administração pública que se dispuseram a compartilhar seus cases de sucesso e, assim, estão ajudando cerca de 180 mil instituições de ensino a oferecerem o que há de melhor para a construção do futuro do nosso Brasil. Em instantes, daremos início a um novo painel, recheado de informações. Não deixem de visitar a Educational Fair, feira educacional virtual gamificada com inovações para todas as escolas do Brasil. Sejam bem-vindos ao EducaWeek 2020. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Para quem acompanhou a gente o dia inteiro, vamos finalizar o dia com uma palestra com muita felicidade, não é mesmo? Tenho hoje aqui o Vinícius e a Thaís. A Thaís, ela é coordenadora de Wellness da Escola Eleva e a mediadora do nosso painel. Vou passar a voz para ela fazer as apresentações e a gente começar essa palestra que eu estou muito ansiosa para assistir. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem, Stephanie? Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por participar desse evento com uma magnitude enorme, né, com o EducaWeek, com tantos temas e painéis incríveis, tão dinâmicos com esses temas contemporâneos, nesses momentos tão desafiadores que estamos vivendo agora, né? Então, é um prazer mediar o painel junto ao Vini, que traz essas reflexões necessárias para o momento de pandemia. O painel de agora vai contar com esse incrível profissional, Vinícius Nobre, para os mais íntimos, Vini, tá? Que é sócio fundador da Troika. Ele trabalha com ensino de inglês há anos, é professor, formador de docentes, coordenador acadêmico e um examinador internacional. Diante desse currículo tão vasto, com essas 1001 tarefas, Vini hoje tem o desafio de apresentar o tema, o papel da felicidade na educação. Seja bem-vindo, Vini. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, Stephanie. Quero agradecer toda a organização do EducaWeek por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui e mais feliz de ter a chance de falar um pouquinho sobre a felicidade na educação, que é o tema de hoje. Posso começar aqui compartilhando minha tela? Claro, fica à vontade. É sua agora. Então, vamos lá. Tá tudo ok para vocês? Então, certo. Tá ótimo. Obrigado, gente. Bom, por que falar sobre o papel da felicidade na educação, né? Por que esse tema? Como a Thaís falou, eu já passeei aí na educação, no ensino, por muitas frentes, tive muitos papéis diferentes, e uma coisa que eu sempre percebi ser importante, mas muito raramente foi tratado de uma forma aberta, é essa questão da felicidade, né? Na verdade, em muitos momentos, em muitas ocasiões, o que me falavam, assim, o que me passavam era exatamente o contrário, né? E eu vou tentar mostrar hoje para vocês nessa conversa
que a gente fala muito pouco e que tem um paradigma sobre o papel da felicidade na educação que a gente precisa rever e mudar. Eu vou tentar provar para vocês que o papel da felicidade na educação é muito maior do que a nossa herança histórica e o nosso contexto social muitas vezes permitem que a gente perceba. Eu trabalho com gestão educacional há muitos anos, é uma área que eu tenho muito interesse, então eu gosto sempre de fazer esse diálogo, essa conversa com a gestão em geral. E o Richard Branson, que é CEO da Virgin, que é uma empresa muito reconhecida pelo seu clima, muito aspiracional, ele fala que mais do que qualquer outro elemento, o segredo do sucesso da empresa dele é a alegria com que as pessoas trabalham. E isso eu acho bastante interessante, porque em outros segmentos a gente reconhece o impacto da alegria no resultado de performance, de desempenho, no resultado até financeiro, e quando a gente fala de gestão em geral, entender o papel da alegria, das pessoas terem um bom ambiente, um clima positivo, é algo que já é bastante discutido. Porém, na educação, nem sempre a gente encontra essa mesma preocupação, essa mesma ênfase, né? E eu trago, assim, não só a minha experiência, mas também a voz de uma autora chamada Nell Nodgens, que escreveu um livro que não tem uma versão em português, chama Happiness and Education, uma tradução livre, A Felicidade e a Educação, que é da Cambridge University Press, onde ela abre esse livro falando que quando ela disse que ela ia escrever sobre felicidade e educação, muita gente falou que não fazia sentido. A frase que ela mais ouvia é: mas peraí, felicidade e educação não andam juntos. Quando eu me deparei com isso, eu falei, gente, é verdade. Muitas vezes, coordenadores já me falaram, quando eu estava lá na sala de aula, seus alunos estão muito felizes, eles não vão aprender. Tá parecendo meio bagunçado. Então, tem muita interação, tem muita gargalhada. E existe, muitas vezes, essa ideia de que se a turma, se os estudantes estão entusiasmados e, consequentemente, isso pode ser percebido como menos, né, disciplinados, o aprendizado não está acontecendo. E aí ela contradiz isso e desenvolve em todo o seu livro, e é o que eu pretendo fazer aqui com vocês hoje, a ideia de que a felicidade não só anda junto com a educação, mas também que a felicidade tem que ser um dos objetivos da educação. E que um bom processo educacional, na verdade, deve contribuir significativamente para a felicidade individual e coletiva. A educação deixa de ser, nessa perspectiva, o simples passar de conteúdo, né, cobrir determinadas metas de conteúdo, de objetivos de aprendizagem concretos, e abraça a responsabilidade também de desenvolver de uma maneira muito mais holística e complexa o cidadão do futuro, né, os nossos alunos. E em tempos como esse que a gente está vivendo, que a Thaís já brilhantemente fez a associação, essa discussão do papel da educação para construir indivíduos felizes fica ainda mais latente, ainda mais importante. Então, o que são conceitos que a gente precisa rever para isso? O primeiro conceito é o condicionamento de felicidade que a gente encontra na nossa sociedade. Em um livro, eu vou mencionar mais tarde novamente esse livro, que chama A Vantagem da Felicidade, The Happiness Advantage, de um autor chamado Sean Archer, ele constrói, um psicólogo, que constrói toda uma hipótese de que a gente é treinado a condicionar a nossa felicidade. E o sistema educacional não é muito diferente. Então, muitas vezes, como professor, eu me peguei falando isso para os alunos, fazendo essas promessas. Gente, se você aprender, nossa, tantas portas vão abrir. Eu trabalho com ensino de inglês principalmente, né? Então, como professor, eu sou professor de inglês. Então, nossa, fazer essas promessas de felicidade quando o aluno aprende inglês era muito presente na minha prática, até de forma inconsciente. Eu falava, gente, mas vamos aprender, porque você vai poder viajar e usar inglês, você vai ter melhores empregos, você vai...
E o processo de educação, muitas vezes, acaba sendo percebido, a gente, sem querer, inadvertidamente, acaba passando a mensagem de que o processo de educação não é feliz. O que é feliz é o produto final. Então, eu tenho que tolerar essa experiência educacional, porque quando eu aprender, eu vou ganhar dinheiro, eu vou saber mais, eu vou ser feliz. E o que a gente sabe hoje em dia? A gente sabe que é o contrário. Quando eu me sinto feliz no processo e não almejando o produto, eu desenvolvo uma atitude mais positiva e, consequentemente, me torno mais capaz, mais motivado e mais aberto ao aprendizado. E eu tenho inúmeros exemplos de situações em que eu era aluno ou professores com quem eu trabalhei, que não podem até, de repente, falar que concordam com isso, mas que não transformam isso numa prática. Não entendem que a responsabilidade de criar um ambiente acolhedor, de construir um sentimento positivo dentro da sala de aula, seja do professor. O professor tem a obrigação de controlar a disciplina e passar o conteúdo com clareza e explicações muito boas. E não estou aqui para trabalhar com entretenimento, não sou palhaço. E a gente, às vezes, acaba confundindo um pouquinho a ideia de contribuir para um sentimento de felicidade dos alunos com o conceito de entreter. Mas a verdade é que o bom profissional do ensino, o educador que está comprometido com o desenvolvimento completo dos seus alunos, vai levar em consideração como eles se sentem. E saber que alunos mais felizes aprendem melhor, aprendem mais, né? Então, vamos olhar para essa felicidade, assim, como que eu defino, né, esse ser feliz? Felicidade, eu gosto muito dessa definição da Barbara Fredrickson, num artigo que ela escreveu chamado Broaden and Build Theory. Ela fala que felicidade é a alegria que sentimos ao trabalhar para atingir nosso potencial. Felicidade real não é o produto final, mas é o processo para chegar lá. É você acreditar que você pode atingir o seu potencial, que você pode mudar. Isso está muito atrelado à ideia de perspectiva. E como que a gente, muitas vezes, no nosso sistema educacional, principalmente um sistema educacional que acaba sendo um pouco mais conteudista, como que a gente acaba batendo de frente com isso, né? A gente foca muito na felicidade, né, na celebração, quando o aluno tem uma nota boa, quando o aluno passa no vestibular, e aí não é o trabalho em si que é celebrado, não é o trabalho em si que constrói aquele sentimento, é o que vai ser atingido, não é o potencial, mas é o que é realmente atingido. E a ideia de que você é capaz, a ideia de que você consegue ser diferente, consegue mais, ela traz felicidade. Eu até convido todos vocês a pensarem em professores que eram professores inspiradores, que fizeram vocês se apaixonarem por uma matéria. Eu lembro, eu nunca fui uma pessoa da matemática, mas eu tinha um professor que me fez, assim, tipo, adorar as aulas de matemática. E o papel principal dele para mim, hoje, olhando, analisando tudo o que aconteceu, eu consigo sistematizar melhor o que ele fazia, foi fazer com que eu percebesse, eu não posso falar em nome dos meus colegas, mas funcionou muito para mim, eu percebesse que eu tinha um potencial que eu nem imaginava, mas que ele enxergava em mim. E ele me encorajou a trabalhar para atingir esse potencial. Eu nunca fui o campeão da Olimpíada de Matemática, mas ele transformou anos de estudo de matemática em algo extremamente prazeroso para mim. E, sem dúvida nenhuma, isso teve a ver com o fato do quanto que ele acreditava no meu potencial e, consequentemente, me fez acreditar que eu estava trabalhando para atingir esse potencial. Agora, temos também que esclarecer, né, o que felicidade não é, que é muitas vezes um soluço aí de compreensão. Felicidade não é ser aquela pessoa que está animada, alegre, cheia de energia e contente o tempo todo, né? Isso é delírio, que a gente chama. Felicidade não é você estar com um sorriso no rosto o tempo inteiro, né? Isso daí tem outras coisas que propiciam isso. Mas ser feliz, ter uma vida rica, é encarar tanto o bom quanto o ruim. É você ter essa
mudança de percepção dos eventos da vida, e em um momento você se sentir bem, em um momento você se sentir mal. Mas onde que está o segredo? É você aprender a reformular aquilo que é ruim. A felicidade não é ser um Bambi saltitante pelo mundo, como muitas vezes a gente é cobrado, né? Assim, mas para ser feliz você tem que estar sorrindo o tempo inteiro, você está muito desanimado. A felicidade não está sempre lá em cima. É você permitir essas mudanças, mas na hora que a vida traz eventos que você não controla, que são negativos, você perceber estes eventos e reformular esses eventos para que o resultado depois deles seja um resultado mais positivo. E isso é o papel da escola. A escola pode ensinar esse processo de digerir as ocorrências da vida, né, as dificuldades que a gente vive, para que eu consiga criticamente processar estes eventos de forma a enriquecer a minha vida. Em um documentário do Michael Moore, que chama O Invasor Americano, onde ele visita vários países para ver o que dá para aprender com cada país, quando ele chega na Finlândia, ele vai visitar o sistema educacional. E ele pergunta para os professores, ali num papo que ele está tendo, qual que é o objetivo principal deles, né? E ele está esperando palavras como empregabilidade, ganhar dinheiro no futuro, e os professores unanimamente falam que o papel deles é possibilitar que os alunos sejam felizes. E aí, inclusive, tem um professor em particular que elabora isso um pouco mais, e ele fala o papel da escola é fazer com que o aluno encontre a sua felicidade. E ele explica um pouquinho mais. Aí o Michael Moore, que é o documentarista, vira para ele e fala assim, mas você dá aula de quê? E aí ele fala, eu dou aula de matemática. Olha lá de novo a matemática aparecendo. E aí ele até fala, você é um professor de matemática e está preocupado que os alunos sejam felizes? E ele fala, o professor responde com uma naturalidade e fala, claro. Então, essa visão, né, que a gente encontra, por exemplo, na Finlândia, em que os alunos têm mais tempo para se divertir, eles não têm 10 milhões de coisas para fazer no lição de casa, né? Não estou falando que a gente tem que reproduzir o modelo da Finlândia, cada contexto é um contexto, um dos pilares principais da educação é exatamente a gente contextualizar os nossos desafios, as nossas propostas, as nossas estratégias, mas eu acho que é algo que a gente pode aprender um pouco com esse modelo educacional, é exatamente essa preocupação em fazer com que os nossos alunos encontrem a felicidade, né? Não sendo seres saltitantes que estão cheios de energia o tempo inteiro, mas que consigam reformular as dificuldades da vida para trazer mais sentido para a sua existência, né? E aqui, mais uma vez, citando esse livro, que realmente eu acho que é um livro muito importante para quem tem curiosidade nessa área, Nell Noddings fala que o desafio e o esforço, né, a parte difícil mesmo, eles fazem parte da busca por conhecimento e competência. Aprender, né, você se desenvolver, exige uma certa luta interna, não é uma coisa confortável. No entanto, o esforço, né, sendo um aspecto inerente à aprendizagem, nós, educadores, não devemos criar novas dificuldades para os alunos, né? Como o esforço já está dentro ali da dificuldade, da aprendizagem, essas dificuldades elas já estão como parte da dificuldade, o papel nosso de educador é exatamente tentar facilitar o processo e transformar o processo em algo mais gostoso. Infelizmente, a gente ainda traz como herança vozes e discursos de professores que eu não estou aqui para fazer a vida de ninguém fácil. Eu quero que o aluno tenha que sofrer para aprender. E cria a camada que eu vou fazer uma prova difícil. É para os alunos mesmo, porque só assim que aprende. Esse tipo de comportamento, na verdade, só alimenta a ilusão de que o aluno está aprendendo, porque o aluno responde com tensão, com uma alta adrenalina, mas isso não quer dizer que o aluno esteja se desenvolvendo necessariamente. Ele pode estar apenas memorizando para sobreviver àquele ambiente hostil.
A verdade, né, segundo aí, o posicionamento da NEL e de muitos outros especialistas, é que o aluno que está feliz com seus estudos é mais capaz de trazer propósito para esses momentos naturais de dificuldade e consegue superá-los com algum nível de satisfação. Neste momento em que a gente está vivendo, eu acho que o nosso papel como educador fica ainda mais importante em criar esse propósito, esse ambiente mais de apoio, para que os alunos consigam encontrar momentos de felicidade para superar a dificuldade inerente a uma pandemia, a um distanciamento social e a falta de recursos e tudo mais que eles estão encontrando. Então, a minha provocação é o quanto de ênfase que eu estou dando como gestor educacional, como professor, para o conteúdo que precisa ser passado, atropelando o meu aluno, me preocupando zero com o bem-estar dele, porque eu tenho que cobrir aquele conteúdo programático e, em contraponto, o quanto de energia eu estou dedicando para criar um ambiente que seja minimamente mais feliz para que esse aprendizado então aconteça, né? O quanto que eu preciso talvez rever as minhas expectativas e prioridades. Então, quais são os 3 pilares aí da felicidade? Os 3 pilares principais são prazer, engajamento e significado. Se vocês esquecerem tudo que eu falei hoje, por favor, lembrem dessas 3 palavras. A felicidade, ela faz mais sentido, ela é mais completa quando eu encontro na minha vida momentos de prazer, quando eu estou engajado com o que eu estou fazendo e quando o que eu estou fazendo tem um significado, tem um propósito para mim. Por que nesse momento a gente precisa muito falar sobre felicidade? Porque é difícil, é desafiador a gente se engajar diante das atuais circunstâncias, porque somos seres sociais, somos seres que naturalmente precisam de compartilhamento, precisam de toque, né? Precisam de interação. Então, o engajamento fica mais difícil e por mais que as ferramentas tecnológicas propiciem um bom nível de engajamento, não tem como a gente simplificar todo esse processo e falar que um aluno de 6, 9, 12 anos vai ficar tão engajado e ter a sua necessidade de engajamento completamente satisfeita através dessa mídia social com todo esse distanciamento. Então, existe uma carência natural, né? E o significado do que a gente está fazendo, muitas vezes, acaba sendo perdido. Eu não sei vocês, mas eu, nesse período de pandemia, tive vários momentos de crise falando, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Então, coisas que antes faziam muito sentido para mim, tinham muito significado, com as limitações que a gente encontra, com as dúvidas que a gente tem nesse momento, talvez não façam tanto sentido. E, consequentemente, o prazer acaba sofrendo também. Então, é importante a gente falar sobre o papel da felicidade na educação, porque o nosso desafio aumenta, né? Como que a gente pode criar momentos de prazer diante dessas circunstâncias atuais, gerando um engajamento genuíno e trazendo significado para as nossas práticas. Se a gente consegue fazer isso e criar emoções positivas, o ganho é de todo mundo. Porque emoções positivas ampliam o nosso escopo de cognição e comportamento e nos tornam mais criativos, nos ajudando a construir recursos intelectuais, sociais e físicos. Aqui eu compartilho com vocês a minha experiência, por exemplo, como gestor. Eu era coordenador de um grupo e tinha a minha gestora, que uma vez virou para mim e falou assim, Vini, tem um problema com o seu grupo, porque eles incomodam os outros departamentos, que eles são muito felizes, é muita risada, não parece que eles estão trabalhando. E aí eu perguntei, assim, tipo, mas como que está o desempenho do meu departamento? Né? Ah, não, o desempenho do seu departamento está acima da média. Eu falei, então, deixa eu só te explicar a minha crença. Ele está acima da média não é apesar dessa alegria. Ele está acima da média por causa dessa alegria. Porque existe um espaço de autonomia, existe um espaço de prazer no trabalho e o significado que está sendo constantemente revisto. Então, essas emoções positivas fazem com que a minha equipe se sinta mais criativa, desenvolva mais recursos intelectuais, mais sociais e recursos físicos mais variados.
fazendo uma tradução para a sala de aula, a mesma coisa acontece. Alunos que estão felizes, eles têm mais potencial de desenvolvimento. Então, alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu fiz uma pesquisa com centenas de alunos entre 12 e 16 anos. E nessa pesquisa eu perguntei para eles o que fazia com que eles fossem felizes na sala de aula, indo para a aula, o que fazia eles quererem ir para a aula, né, e curtir. E, assim, resumindo tudo o que apareceu, eles falaram assim: a gente quer se divertir mais, a aula é muito chata. A gente quer mais liberdade, a gente quer poder fazer escolhas e participar mais, e a gente quer passar tempo com os nossos amigos também. 3 coisas relativamente óbvias, digamos, mas a gente acaba vindo de uma prática pedagógica que muitas vezes nos ensina a fazer o contrário. Eu, por exemplo, várias vezes recebi dicas de que na hora de organizar os grupos eu tinha que separar os amigos, porque se os amigos ficam juntos, eles se excitam demais, não dá certo, então tem que separar. Que eu não posso dar tanta liberdade, porque quem sabe é o professor, eu que tenho que determinar o que vai acontecer, e se der liberdade tem que ficar negociando, e o aluno vai sempre querer tirar vantagem, e diversão não anda junto com educação, como a gente viu, né? Não foi só comigo que essa mensagem foi passada, não foi só para mim. A Nell Nodgens, por exemplo, fala que quando ela foi escrever o livro, as pessoas falavam: você é louca, né? Felicidade e educação, diversão e educação não estão juntas. Mas a verdade é que se a gente quer que os nossos alunos tenham momentos felizes, a gente precisa pensar em como que eles vão ter aulas divertidas, como que a gente pode aumentar a liberdade deles no processo educacional e fazer com que eles realmente aproveitem os seus amigos. Então, qual que é o nosso foco, né, ao pensar na combinação de felicidade com educação? Qual que deve ser esse foco? A gente tem 4 elementos aqui que eu trago para vocês, que são, inclusive, elementos que são muito discutidos hoje em dia na educação e que impactam positivamente o processo, né, dos alunos, e faz com que eles sintam que eles estão se divertindo mais, que eles estão mais com os amigos e que eles têm mais liberdade. E estão atrelados à teoria da felicidade na educação. O primeiro é o nível de protagonismo. O quanto que a educação gira em torno do aluno, das suas necessidades, da sua realidade, e o quanto que ele tem voz nesse processo, né? Tem gente que não concorda com o termo protagonista, tem que ser agente. Não vou entrar na discussão conceitual da taxonomia exata, mas assim, o que fica, que eu acho que é importante, é aumentar o papel, aumentar a voz do aluno. O nível de desafio também precisa ser ajustado. O desafio não pode ser grande demais para desmotivar, mas também não pode ser fácil demais. E muitas vezes a gente tem dificuldade de acertar esse desafio, né? O aluno muitas vezes pode se sentir subestimado, muitas vezes intimidado. E essa sensação de bem-estar está muito atrelado ao desafio ser apropriado ao perfil dele. Acreditar na capacidade dos alunos tem um impacto, eu mencionei meu professor de matemática, tem um impacto gigante na felicidade e no desempenho dos alunos. Eu vou trazer para vocês aqui um conceito, muito em breve, que mostra exatamente como o contrário também é verdade. Quando a gente não acredita no aluno, o quanto que isso impacta negativamente o desempenho deles. Então, e isso não é uma coisa de falar: eu acredito em vocês. Isso tem que vir... Vou soar super clichê, gente, mas eu tenho uma tendência a ser clichê mesmo. Acreditar pelo coração, acreditar mesmo que todo aluno tem a possibilidade de aprender, que todo aluno tem um potencial que ele desconhece. Em um trabalho que foi feito com várias escolas nos Estados Unidos, os pesquisadores tentaram entender por que certos grupos de alunos tiveram resultados muito grandes no vestibular, nos SATs dos Estados Unidos. Não os indivíduos, eles olharam grupos que estudaram juntos e tentaram buscar variáveis que fizeram com que tantos alunos do mesmo contexto tivessem resultados tão bons. E um dos fatores principais e mais fortes não foi a metodologia, não foram os recursos que eles tinham, foi o quanto que eles sentiam que os professores acreditavam neles, o quanto que os alunos percebiam a aposta dos professores no potencial deles. E o 4º item é a interação.
quanto mais a gente conseguir, por isso que hoje a gente fala de metodologias ativas, de abordagem maker, aprendizagem por projetos, todas essas novas pedagogias, esses novos conceitos estão muito atrelados a esses 4 pontos. O aluno é mais protagonista, o desafio é ajustável, a gente mostra que a gente acredita que eles são capazes de encontrar soluções por si próprios e eles interagem muito. Então, não é à toa que a gente vem discutindo muito a importância de trazer esses elementos para a nossa prática, porque o ganho não é só cognitivo, o ganho é afetivo e a felicidade faz parte desse processo. Então, as aulas têm que ser realmente diferentes, elas têm que ser mais interessantes, têm que ser mais dinâmicas e têm que ser mais divertidas. Não é ser engraçado. É óbvio que ser engraçado ajuda, todo mundo gosta, quer dizer, não sei se todo mundo gosta, mas assim, a maioria das pessoas que eu conheço gosta de estar com alguém que te faz rir, né? Assim, eu pelo menos adoro os meus amigos que me fazem rir. Mas não é ser engraçado necessariamente, né? Ser divertido. Mas é criar um ambiente positivo, um ambiente gostoso e dinâmico. Aqui eu trago 2 citações desses alunos, que eles falam de momentos muito felizes nas aulas. Aqui um aluno da faixa dos 12 aos 14 disse que uma vez eles fizeram uma atividade em que eles tinham que andar pela sala, falar com todos os amigos, tirar uma selfie, e foi muito legal, foi muito feliz, porque eles usavam o telefone, eles conversavam, eles se movimentavam, e esse foi um momento memorável em que ele ou ela se sentiu super engajado. Um outro exemplo, aqui dentro da aula de inglês, né, o aluno de 15, 16 anos fala assim, teve um debate em inglês sobre política. Isso foi antes de todo o nosso momento, né? Então, um debate provavelmente menos bélico. Mas teve um debate em inglês sobre política, e quando a gente realmente precisa encontrar argumentos, dar a nossa opinião, aqui esse elemento de protagonismo, a gente sai falando, nem percebe. Então, o engajamento também aumenta quando eu sou mais protagonista, quando é a minha opinião, quando o conteúdo passa a ser secundário e o que eu consigo fazer, o meu potencial argumentativo, o meu potencial de negociação, de discurso é mais trabalhado, é mais importante do que o que eu memorizei, por exemplo. Mas não basta, né, assim, fazer tudo isso. Tem uma coisa que está no professor. O professor assim, na minha opinião, e assim, eu encontro muita gente que ecoa isso, é o pilar fundamental para uma reforma educacional. Não adianta ter um sistema de ensino, ter um laboratório fantástico, ter quadras maravilhosas poliesportivas, se o professor não é considerado o pilar principal de qualquer tipo de reforma e mudança educacional. E para esses alunos, esse professor que faz com que eles queiram aprender, que faz com que eles sejam felizes no processo, é um professor que encoraja a interação. Isso ainda veio dessa pesquisa. Que dá atenção a todos, que não exclui, né, que consegue balancear ali, equilibrar a sua distribuição de atenção, que os entende e respeita o conhecimento, não faz com que os alunos se sentam como uma página em branco, que entende que eles trazem algum conhecimento de mundo e esse conhecimento é valorizado. Olha que interessante, eles se sentem felizes quando eles se sentem corrigidos, mas de forma construtiva, né? Eu lembro que teve um aluno nessa pesquisa que deu esse exemplo, né, que teve um professor que deixava ele super desmotivado, nada feliz em estudar, porque ele se sentia humilhado toda vez que era corrigido. E depois teve um outro professor que o corrigia e ele sentia que ele estava melhorando, ele estava se tornando um aluno melhor, uma pessoa melhor. Então ele entendia essa correção e fazia com que ele se sentisse bem. Então a maneira, né, de fazer é super importante. Eles colocaram que é divertido e engraçado. Eles colocaram um elemento aqui do engraçado, né? Que é entusiasmado e tem energia. Eu acho que essa energia é tão difícil da gente mensurar, é tão intangível, mas é tão forte, né? Assim, eu lembro de professores que entravam na sala de aula e a sala de aula assim, tomava vida, né, por causa do entusiasmo, seja entusiasmo pela matéria, seja entusiasmo pela educação, seja entusiasmo por estar com os alunos. O professor é flexível, aquele professor que negocia, que me entende, que não está seguindo uma prescrição. Um professor que demonstra confiança, que confia em mim, que me deixa escolher,
mas esse último elemento para mim é o mais forte de todos. É o professor que demonstra gostar de ser professor e de estar com a gente. O aluno é mais feliz quando ele sente que o professor está feliz fazendo o que ele faz. E eu acho que nesse momento, que está tão difícil a gente fazer uma série de coisas, é muito importante que a gente pense como que a gente pode fazer com que o professor tenha o suporte necessário para continuar fazendo o seu trabalho feliz. Porque essa felicidade vai ser transmitida para os alunos, vai aumentar o seu engajamento, vai fazer com que os alunos sejam mais felizes e vai melhorar o seu resultado, né? Então é tudo na atitude. Não são, assim, tipo, os certificados acumulados, não é quanto tempo da aula, não são as qualificações, isso tudo é importante, não estou diminuindo o valor disso, mas o que impacta a felicidade e o engajamento na visão dos alunos é muito mais atitudinal do que o conhecimento técnico. Só que a gente fala sobre tudo isso, e aqui vem Sean Archer, que é o autor desse livro que eu mencionei, né, The Happiness Advantage, e vem e nos fala, ok, muito legal você saber tudo isso, estudar tudo isso, mas muitas vezes só ter o conhecimento não é suficiente para promover uma mudança de comportamento e criar um impacto real e duradouro. Eu posso saber tudo isso na hora que eu entro na sala de aula e os alunos começam a rir, isso me incomoda. Então eu sei que a felicidade é importante e tudo, mas no meu dia a dia eu não consigo traduzir isso em comportamento. E por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, falar da importância disso e ser constantemente lembrado do papel da felicidade. Porque se a gente não trabalhar isso e não desenvolver esse autoconhecimento, a gente pode correr o risco de sofrer de deficit thinking. Eu não sei o termo em português, gente, para isso. Mas deficit thinking é o preconceito que muitas vezes a gente tem e nem sabe, como professor, como escola, como sistema educacional, sobre o potencial de alunos. Isso normalmente é baseado em raça, classe social, idade. É assim, este tipo de aluno não aprende, esse aluno vai ter mais dificuldade. E essa leitura do potencial do aluno faz com que o desempenho dele seja menor e faz, consequentemente, com que ele seja menos feliz no processo. Só para ilustrar Deficit Thinking bem rapidinho, Deficit Thinking, um dos experimentos, foi feito com professores que pegaram grupos de mulheres orientais. Para alguns professores, eles falaram assim, vocês vão dar aula de matemática para mulheres. E vocês sabem, né, matemática, mulher, não é uma boa combinação, os professores, eu sei. Para o outro grupo, eles falaram, vocês vão dar aula de matemática para alunos orientais. E você sabe que os orientais, normalmente, olha, com matemática, estão super bem. É verdade, estão super bem. E eles foram dar essas aulas com essas informações e esse viés. Deram as aulas, pegaram, né, um grupo de alunas que tinham um desempenho muito parecido. No final do processo, retomaram essas alunas com uma avaliação. E quem é que teve resultado muito melhor? As alunas que eram tratadas como mulheres na matemática ou as alunas que eram tratadas como orientais na matemática? As orientais. E o que é mais fascinante quando perguntaram para os professores o que você fez de diferente nessas, né, para os professores que tinham essas turmas, você mudou o seu jeito de dar aula, você fez alguma coisa diferente quando você pegou essa turma e tal? Os professores falaram, não, eu dei a mesma aula que eu sempre dei a minha vida inteira, o mesmo tipo de aula. Então, muitas vezes a gente não tem nem a consciência de como a gente pode impactar o potencial, a percepção de potencial de um aluno e, consequentemente, a felicidade deles. Então, eu deixo aqui essas três reflexões para a gente, principalmente nesse momento de pandemia. O que costuma impactar a felicidade? Primeiro, ter uma visão de futuro repleta de significado. Então, isso é muito difícil nesse momento, mas a gente precisa e pode ajudar nossos alunos com isso, né? Ajudá-los a entender como que eles se encaixam no futuro. E o que eles estão fazendo agora, ter um significado para essa visão de futuro com significado. Aumentar a sensação de propósito. Como é que a minha existência contribui para algo importante? Né? Como que eu posso fazer alguma coisa que construa algum tipo de legado? Como que eu posso, né, fazer algo, por menor que seja, que eu considere importante, que eu sinta como importante? E construir relações sólidas e positivas. Onde que eu encontro apoio, onde que eu encontro acolhimento genuíno.
E no momento isso é bastante desafiador, mas a gente precisa colocar no nosso radar, porque esses 3 elementos ajudam muito na construção de uma felicidade ou na perda da felicidade. E aqui estão as minhas informações de contato, se alguém quiser falar comigo via Instagram e tudo, tá bom? Vini, que palestra bacana, nossa. No momento da palestra, você citou a Finlândia, né? E ela é ela é considerada, na verdade, o país mais feliz do mundo pela World Happiness Report, que é um relatório mundial da felicidade divulgado pela ONU todos os anos. Pelo 3º ano consecutivo, esse ano, em março, saiu esse resultado. Além disso, a Finlândia também apresenta um desempenho na educação incomparável, maravilhoso, foi até por isso que você citou, que diante desses sistemas internacionais de medição, né, de educação, um deles é o PISA, no qual o Brasil também participa. O Brasil ocupa a 57ª pelo PISA e pelo Relatório Mundial da Felicidade, o Brasil é o 32º. Eu queria saber de você se você consegue relacionar, de uma certa forma, esses avanços que a Finlândia conseguiu ao longo desse tempo de emancipação, de investimento na educação, e que esses investimentos influenciam, né, de uma certa forma, na felicidade tanto do cidadão quanto dos alunos, ou seja, da população em geral. Thaís, eu vejo uma super relação, eu acho que não é à toa. Eu acho que, como, né, eu mencionei no documentário do Michael Moore, os professores verbalizam que o seu objetivo principal é trazer, possibilitar que os alunos sejam felizes, né? Que um dos objetivos de aprendizagem é desenvolver a felicidade e trazer a felicidade. E eu acho que essa compreensão do que é a felicidade é muito importante, né? Porque é exatamente essa ideia de você processar e reconhecer tanto o que é muito bom quanto o que é muito difícil, o que é muito sofrido, né? Ter o espaço da tristeza, como que eu faço a digestão dessa tristeza. Então, eu acho que não é à toa, né? Não são 2 eventos completamente separados. Eu acho que uma população que tem no seu processo educacional uma preocupação genuína com o bem-estar, com a busca, né, pela sua felicidade, não pela euforia, não pela aquela positividade tóxica, né, mas assim pelo bem-estar, pelo equilíbrio, pela felicidade holística e completa, eu acho que acaba gerando uma população, por consequência, mais feliz. Eu até não é a Finlândia, no caso é a Holanda. Eu tenho uma amiga de infância que está morando na Holanda e ela estava compartilhando comigo o processo de retomada das aulas agora. E eu achei fascinante, porque a escola entrou em contato com todos os pais para falar assim, olha, pais, famílias, né? Famílias, a gente não vai, no retorno às aulas, voltar com o que vocês conhecem como aula tradicional, ou seja, a gente não vai retomar com conteúdo. Nós vamos trabalhar nas primeiras semanas o trauma e como as crianças estão lidando com esse período. Então, o foco vai ser no bem-estar das crianças, a gente não vai retomar o conteúdo, digamos, programático. E eu achei de um cuidado que transcende tanto a prática docente imediata e simplista, que às vezes a gente acaba sendo obrigado a fazer, assim, admirável. Sim, sim. Como você até mencionou, dessa felicidade tóxica, né? De uma certa forma é uma utopia. Você até falou do Bambi saltitante, que as pessoas, quando falam em felicidade, imaginam a pessoa sorrindo o tempo todo, né? Como algo linear. E não é. E justamente a felicidade, de uma certa forma, é você entender que você consegue passar por momentos de desafios, por momentos de tristezas, por frustrações, lidando da melhor forma, né? Então, é você também, de uma certa forma, compreender e ter uma autocompaixão com você. Por quê? Muitas das vezes a gente não se permite errar, a gente até porque a gente foi ensinado a isso, né? A gente vem dessa geração de que o erro não é tolerado. Então, a gente tem que acertar sempre. Então, eu acho que
todo esse processo histórico a gente carrega de uma certa forma que acaba frustrando a gente também. Enquanto professor, a gente leva isso para a sala de aula, foi até o que você mencionou na fala de outros professores falando que educação e felicidade não combinam, e eu queria fazer essa relação justamente nesse momento de pandemia. Por quê? Todo mundo foi pego de surpresa, ninguém foi preparado psicologicamente, emocionalmente e nem profissionalmente para lidar com tudo que surgiu. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo hoje uma integralidade do ser. Como assim? Eu sou profissional, sou mãe, sou filha, eu estou vivendo isso 24 horas por dia, além de ser cozinheira, dona de casa, ou seja, ninguém me preparou para falar, você vai ficar em casa 4 meses, quarentenado e tendo que dar conta de tudo isso. Então, teve várias reinvenções aí, pessoais, emocionais e profissionais, que eu acredito que foi um desafio muito grande até para o professor, de ter que lidar com essa questão tecnológica, já que tem o ensino à distância para alguns que estão conseguindo acessar e fazer, e já retornando daqui a algum tempo, que isso ainda é a grande dúvida, quando, né, as escolas vão reabrir, quando a gente vai voltar, para o ensino híbrido, que também vai ser mais uma novidade. Então, diante desse contexto de tantas novidades, de tantas de pandemia, de reinvenção, eu gostaria de saber, de uma certa forma, como que o professor consegue, não só o professor, né, mas o professor consegue, de uma certa forma, manter aqueles pilares de prazer, engajamento e significado se ele está exausto, se ele está desmotivado, se ele está triste, né? Eu acho que pode até ser uma cobrança cruel, né? Esperar isso tudo. Mas eu queria saber de você se há alguma maneira, ou o que você pensa disso, como a gente pode conduzir isso melhor, até para poder encorajar outros profissionais também a fazerem. Eu acho é uma pergunta bem complexa, né, Thaís? Assim, você caprichou na pergunta. Porque eu acho que saber, né, que a construção da felicidade está muito em cima desses pilares, do prazer, né, do engajamento. Eu acho que saber disso não implica necessariamente na possibilidade de implementar isso a todo momento. E como a gente mesmo falou, assim, a tristeza ela faz parte, né, da nossa vida. O ser feliz não é eliminar a tristeza. Esse é um erro de conceito bastante grave. E eu acho que nesse momento o que a gente precisa, em primeiro lugar, é aceitar a tristeza, né? Eu falei muito durante a pandemia sobre um desconforto que eu sentia, que era uma cobrança mesmo de, assim, temos que ficar bem. Então, é assim, olhe para os seus privilégios, tem gente muito pior que você tem que estar feliz nesse momento. Você tem e com isso também, todas as outras cobranças, né? Então, você tem que fazer 8 treinamentos, você tem que fazer 17 cursos de graça, você tem que fazer yoga na sua sala, montar uma academia na cozinha, enquanto você está nessa integralidade do ser que você falou. E fazer tudo isso com um sorriso no rosto, porque você tem um teto, porque você tem comida. E a gente começa a criar cobranças ou então, também uma coisa que me dava uma certa aflição, assim, uma crise de ansiedade, quando eu virava e falava assim, use esse momento para o autoconhecimento, sairemos melhores. Gente, a gente não vai sair melhor disso, assim, algumas pessoas vão, outras não, outras vão sair pior do que elas entraram. A humanidade é diversa, a gente teve uma série de outras situações traumáticas, né, na história da humanidade, que não transformaram a sociedade em uma sociedade melhor. Muitas vezes, inclusive, na sequência de um grande trauma, de uma situação muito negativa, a gente teve outra situação negativa por causa disso. Então, eu acho que ser generoso com a gente é muito importante. E quando eu falo da felicidade na educação e os caminhos que a gente pode seguir, os elementos que constroem a felicidade, não é em hipótese alguma com um tom de cobrança, mas trazer um elemento de conhecimento para que quando a gente se sentir preparado, quando a gente lembrar disso e puder desenhar uma aula diferente e que a gente sente que é o momento para isso, a gente lembre quais são esses pilares, né?
Sim. Puxando aí um ganchozinho, eu vou aproveitar e falar da BNCC, que de uma certa forma trouxe essa inovação das competências socioemocionais, que eu acho que tem tudo a ver com a questão da felicidade. Trabalha de uma certa forma resiliência, autocuidado, né, tomada de decisões, enfim. E vai de encontro ao desafio e esforço que a Nell Noldins falou, justamente, da visão utópica também de felicidade, ou seja, é o saber, de uma certa forma, ajustar a corda quando você aperta e quando você solta para o seu aluno. E eu queria colocar aqui justamente que essa dicotomia que a gente vive de um ensino conteudista, como você falou, a gente não vê a felicidade como processo porque a gente almeja o resultado. É passar numa faculdade federal, é a nota no Enem, é um exame internacional, enfim. E, por outro lado, eu preciso aqui analisar, perceber quem é meu aluno, entender o momento dele, desafiá-lo na medida, né? E também provocar esse esforço, fazendo com que ele cresça, evolua, aprenda de uma forma diferente do que era esperado. Então, nesse contexto escolar do aluno do século XXI, a gente está com essa balança aqui e ela não está equilibrada, porque eu tenho um pilar super necessário, que é o socioemocional, justamente para eu educar melhor, ou seja, eu educar para a felicidade, e eu tenho um ensino conteudista aqui, pesando a beça, de uma certa forma, com toda a cobrança, dizendo: você só vai ser feliz, você só vai vencer, você só vai ter sucesso se você alcançar esse resultado. E aí? Como conseguir equilibrar? Eu acho que, mais do que equilibrar, para a gente equilibrar, eu acho que primeiro a gente precisa abraçar a dificuldade que é promover a mudança, principalmente na educação. Né? Eu retomo o que o Sean Archer fala, que muitas vezes ter o conhecimento, né, não implica numa mudança efetiva. Então, saber que tem a base indicando novos caminhos, trazendo novas reflexões, enfatizando a importância de desenvolver competência, saber disso formalmente, não vai naturalmente, imediatamente impactar a minha prática. Então, eu acho que é importante a gente entender a dificuldade que é realmente mudar o nosso fazer docente. Né? Eu trabalho muito com formação de professores, e uma das coisas que a gente fala, né, na teoria de formação de docentes, especificamente, desenvolvimento profissional de docentes, é que é uma profissão que a gente tem uma dificuldade de mudar a nossa prática, porque é uma profissão que, quando a gente entra nela, é uma das pouquíssimas profissões que você já entra treinado, porque você assistiu milhares de horas de outros professores trabalhando em ação. Né? Então, quando você vira engenheiro, quando você vira arquiteto, quando você vira médico, você vai descobrir como que é a rotina, né? O que um engenheiro faz exatamente todo dia, como que é que... Quando você vira professor, você já tem ali um repertório que muitas vezes está num nível super inconsciente de várias pessoas que você assistiu dando aula e que influenciam a sua prática. Então, uma das dificuldades do desenvolvimento profissional de docentes é exatamente a gente quebrar o conhecimento prático que está acumulado de anos e anos e anos de exemplos que a gente teve, com camadas novas de conhecimento que virem, né, esse conhecimento precisa virar prática efetiva. Então, esse embate, digamos assim, da visão conteudista para a base, ele é super natural, ele existe e tem muito a ver com a ideia de que mudar em termos práticos e efetivos uma visão conteudista é desafiador. Porque a gente tem um histórico muito forte, muito consolidado de um sistema educacional que privilegiou sempre o conteúdo, né? Salvo exceções, obviamente, mas assim, em linhas gerais. Então, implementar esse conceito da base é muito desafiador. Então, a gente precisa primeiro reconhecer esse desafio para então fazer essa estratégia de como que eu posso redesenhar, né, o meu processo de ensino-aprendizagem.
Vai ser um processo de transição, de uma certa forma, né? A base chegou para desafiar a educação como um todo, trazendo essas competências e habilidades para a gente. E acho que o momento é muito crucial e necessário também. Diante, então, da pandemia que a gente está vivendo, a gente vê mais ainda a necessidade desse cuidado, né, com o socioemocional, pensando justamente na saúde mental do aluno, da saúde emocional dele também, já que ele passa boa parte da vida dele no período escolar. Temos agora uma pergunta do chat e eu vou fazer um link com o que você falou sobre o deficit thinking, né? Você até falou que não tem uma expressão específica. Eu não conheço, deve ter, gente. Eu procurei já horrores, nunca achei. Nem sempre a gente consegue realmente traduzir, né? Mas eu acho que dá para entender. Pelo que eu entendi, a gente passa por uma intersecção aí de raça, gênero e classe, né? E que causa esse transtorno e esse desconforto. Por quê? É um processo histórico, educacional, que a gente já tem uma educação, como até você mencionou antes, já consolidada. Então, a gente tem profissionais já trabalhando e atuando há anos nesse mesmo sistema. Você lá desconstruir, ou seja, abrir a cabeça, é um processo muito difícil. Difícil porque exige muito do outro, ou seja, do professor, do profissional, que ele esteja disposto a aprender a se desconstruir para isso. Pensando nisso, políticas afirmativas de promoções de igualdade, ou aceleração da igualdade racial e social e discriminação de gênero, talvez fossem uma solução. O que eu tenho aqui de pergunta é: como lidar com a falta de felicidade em famílias em situação de vulnerabilidade social e emocional que foram impactadas diretamente com a crise financeira agravada com a crise de saúde nesse contexto? Eu vou ser muito humilde e falar eu não sei. Eu queria ter uma resposta simples. Eu não sei. Eu acho que o que a gente está passando agora é tão único, né? Eu não consigo resgatar, né? Como você até mesma falou, assim, a gente tem esse histórico, né? Assim, na última pandemia que aconteceu em 82, o que foi feito foi isso e isso. Então, eu acho que a gente tem que experimentar. Eu acho que a gente tem que acolher. Eu acho que criar canais de acolhimento pode ser um caminho. Eu não vou falar que funciona. Eu acho que qualquer pessoa que nesse momento tenha certezas muito fortes, eu olho com um pouco de ressalva, mas eu acho que possíveis caminhos para a gente experimentar seriam esses: criar um canal de acolhimento, um canal de fala, um canal de escuta ativa, de empatia, e tentar fazer um exercício com essas famílias e com esses alunos de resgate de propósito. Propósito está muito atrelado à motivação, está muito atrelado à felicidade. E nesse momento, quando você está numa crise financeira, numa crise de saúde, quando você está com medo, é muito desafiador, é muito difícil você encontrar um propósito, um motivo para você fazer determinadas coisas, porque parece que está tudo perdido. E eu acho que fazer um trabalho de autoconhecimento, de empoderamento, que assim, o que a gente controla e o que a gente não controla, né? A gente não controla a pandemia, a gente não controla a crise social. O que eu posso, qual que é o meu controle? Como eu retomo, né, algum tipo de controle dentro desse caos? E aí, talvez, de novo, não estou dando nenhuma receita, mas talvez nesse processo encontrar um propósito naquilo que a gente consegue controlar para fazer com que a nossa existência tenha sentido e significado. Ótimo. Nessa sua fala, você colocou duas palavras assim que eu levo para mim, para a vida. Justamente a aceitação e o que eu posso mudar e o que eu não posso. A aceitação não é a gente ser passivo ao que está acontecendo, né? Não é o não agir. É você não resistir ao que está acontecendo. A gente está vivendo um processo de pandemia em escala global, de uma certa forma. Então, todo mundo está sendo afetado. Eu posso simplesmente ignorar que isso está acontecendo? Não, e enfim. Então, o aceitar está muito mais nisso, na questão de você ser resiliente e ressignificar isso para você. Você até falou
resposta anterior sobre, eu tenho que fazer tantos cursos, assistir tantas lives, tá com um sorriso no rosto. Não, você pode, de uma certa forma, e você tem o direito de se sentir mal, né? E foi o que eu falei antes, a gente não foi acostumado, a gente não foi permitido a gente errar e nem sentir sentimentos ruins. A tristeza, a gente... não, esquece isso. A criança se machuca, a gente fala, vai passar. Não, acolhe ela ali. Não doeu, né? A gente fala assim, não não doeu. doeu. Chão feio, né? Fez você cair, bobo. Não doeu. Ou seja, a gente deslegitima o sentimento e a dor do outro. E o nosso também, porque a gente foi ensinado assim. Enfim, e essa desconstrução, eu acho que está vindo muito forte nesse momento, já que eu falei na integralidade do ser. Ou seja, por que eu não posso errar? Por que eu não posso mudar de opinião? Por que eu estou sentindo isso e eu tenho que estar feliz? Né? Então, é fazer uma autorreflexão e, como você falou, encontrar um propósito nisso aí. Eu sei que, às vezes, a gente olha para o cenário e fala, meu Deus, está um caos, eu não vejo saída. Tá, mas eu não vejo saída no futuro. Vive agora o presente. O que você consegue fazer de positivo e de bom para você? Ou seja, esse autocuidado. Daí estou puxando sardinha já para o mindfulness, né? Que é a parte que eu atuo muito bem. Enfim, muito modesta, mas vamos lá. Então, é esse momento de tipo, para e agora. A minha projeção para o futuro, teoricamente, de felicidade, eu não consigo ver. Mas o que eu posso fazer hoje para dar uma amenizada, pelo menos? Né? Para eu me sentir mais confortável, me sentir bem diante do que está por vir. Né? Resposta a gente não tem, isso são apenas ideias, isso é uma troca, uma conversa, porque cada um sabe o que sente. Né? A gente não pode falar, faz assim, faz assado. A gente orienta com o que a gente tem de experiência e troca ideias aqui. Mas vamos lá, temos aqui mais uma perguntinha do chat que fala sobre os alunos em sala de aula. A felicidade deles acaba atrapalhando, entre aspas, os demais devido às conversas mais acaloradas e com volume de som mais elevado. Quais as recomendações para que esse comportamento seja mais proveitoso e a interferência no espaço comum seja minimizada? É uma pergunta super interessante, assim, porque eu normalmente devolvo com uma outra pergunta. É assim, por que será que está tendo essa conversa tão acalorada? Né? A gente costuma muito tratar o sintoma e não a causa real. Né? Então, a gente, principalmente quando discute disciplina e gestão de sala de aula, a gente acaba focando muito nos sintomas. Como que eu faço o aluno parar de falar? E eu gosto sempre de voltar. Por que esse aluno está falando? Né? Então, se os alunos estiverem falando com entusiasmo porque eles estão engajados na atividade, eles não estão atrapalhando. Se a atividade é uma atividade que exige uma concentração maior e esse aluno está falando muito, talvez ele não entenda o significado da atividade. Então, ao invés assim, de falar como que eu controlo esse aluno falando, a minha sugestão é investigar por que ele, no momento que ele não deveria estar falando, está falando tão alto, está falando tão atrapalhando os outros, né, digamos, porque, teoricamente, a atividade que está acontecendo, ela precisa ter significado para todos e gerar engajamento igual. Então, eu acho que é importante investigar ali qual que é talvez o disparador para essa diferença de comportamentos, digamos, durante a atividade. Né? Isso veio muito até com as metodologias ativas, né, no qual o aluno é protagonista, que também tirou a gente, enquanto professor, da zona de conforto, né, de o controle. Diferente, exatamente, de domínio, de autoridade, né, para ter eles como construtor do próprio aprendizado. Vini, eu queria aqui agradecer a você a palestra, por acalorar nosso coração nesse momento, trazendo essa felicidade, esse afago, né? E com esse boom de energia que a gente saiu do ar e voltou, justamente, foi o grande finale que a gente precisava, emocional, até para recarregar a gente para o que está por vir. Stephanie, obrigada pela oportunidade.
Obrigada a vocês pela presença. Acho que a gente ouviu tanta coisa boa, tanta coisa gostosa que acolheu a gente, que eu não tenho nem mais o que falar agora. Mas muito obrigada, foi assim, foi demais. Eu acho que uma das grandes lições, né, porque a gente ouviu tanta coisa importante pra gente, é olhar pra gente, né, acolher a gente mesma. A gente também está precisando desse carinho, cada um olhar para dentro de si e vamos lá, a gente vai conseguir, vamos superar isso, todos vamos, com certeza, tem que ter fé e vamos seguir. Vini, foi incrível, obrigada. Thaís, sua mediação também, sua contribuição, você fez muitas colocações super interessantes e contribuiu muito para a nossa noite. Acho que eu tenho a honra de finalizar todos os dias da Educa Week com momentos tão gostosos. Quem acompanhou a gente nos outros dias, cada dia à noite a gente tem uma palestra diferente sobre felicidade, sobre os pais e os filhos. A gente teve com o Thiago Tamburini, com a SOS Educação, com a Thaís e com a Roberta. E assim, acho que todas as palestras no final do dia dão essa acolhida, essa acalmada. A gente passa o dia inteiro trabalhando, né, e pensando em coisas difíceis e desafios, e quando a gente chega nessa hora já a gente quer ouvir uma palavra de conforto. E mesmo para quem não assistiu às outras palestras, estão todas as palestras salvas no nosso YouTube, dá para acompanhar, dá para relembrar, ver de novo. Acho que é uma palavra de conforto e a gente precisa disso. Quando você fala, vamos fazer alguma coisa por nós, por que não assistir uma palestra motivacional, uma palestra que lembra que a gente tem que gostar da gente também, e a gente vai superar tudo isso. Obrigada, gente. Vocês queriam falar mais alguma coisa para encerrar? Eu só quero agradecer muito a Thaís por todo esse acolhimento, esse cuidado, você, Stephanie, por nos receber também, e toda a equipe do Educa Week pelo trabalho incrível e admirável que vocês estão fazendo, e mandar um beijo para todo mundo que está assistindo e falar que, gente, nessa hora eu, do meu jeito, queria estar abraçando cada um, assim, agradecendo pela presença. Então, sintam um abraço virtual. Abraços virtuais e o desejo de que a gente se cruze muito ainda por aí nessa trajetória da educação. Obrigada, Vini. Eu também, desculpa, Stephanie, eu também gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer ao Vini por esse brilhantismo, meu companheiro agora de palestra, Stephanie, o Marcos também, e todo o evento do Educa Week, que foi fantástico ao longo dessa semana, está sendo, né? E gostaria também, assim como o Vini, de abraçar todos vocês, mas eu gostaria de deixar um recadinho também. Olhem para vocês, cuidem de vocês, tenham esse autocuidado, faça esse carinho por você, busque alguma coisa que te faz bem todos os dias. Seja ouvir uma música, meditar, dançar, o que for. Essa correria do dia a dia acaba tirando esse senso de autocuidado, a gente acaba se perdendo. Então, para a gente ser feliz e passar a felicidade para o outro, a gente também precisa cuidar da gente. Então, fica o meu recadinho carinhoso, generoso para todos vocês. Uma boa noite a todos, sucesso, fiquem bem e seguros. Que mensagem bonita, Thaís. Muito obrigada. Muito gostoso ouvir vocês. Nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente poderia ficar horas conversando aqui e ouvindo tanta coisa boa que faz a gente ficar feliz. Mas por hoje acabou. Amanhã e domingo tem mais. A programação amanhã tá muito legal também. A gente começa o dia às 9 horas da manhã falando do papel da formação dos professores e depois a gente segue sobre o que devemos saber sobre as ciências do cérebro na educação. Depois, superando os desafios, empreendendo sonhos. O palestrante desse tema, dessa palestra, vai ser um rapper, escritor, empreendedor, super legal também, e diferente nesse ambiente da educação. Vamos ouvir tudo que ele tem para contar para a gente, porque está muito legal. Logo depois dele vem a doutora Karina, a palestra dela é ótima também, vale super a pena. É nesse alto astral, assim, igual a de vocês. Eu gosto muito dela também. E a gente fecha o dia amanhã com um workshop sobre gamificação. Então, quem quiser, os professores que quiserem aprender a fazer games, vai ter um workshop inteiro só disso, de graça, disponível para vocês acompanharem. Eu acho que vale super a pena, né? Uma nova tecnologia, um jeito de engajar os alunos com tantas coisas que a gente tem atrativas por aí, né?
Gente, muito obrigada quem está assistindo a gente, quem acompanhou a gente o dia inteiro. Palmas! Muito obrigada pela participação de vocês. Sempre muito bom finalizar o dia aqui. Obrigada pelo carinho, pelas mensagens. E amanhã tem mais. Beijos, boa noite, bom descanso e até amanhã. Tchau! Tchau! Eu tinha uma imagem de caverna na minha cabeça que é totalmente assim, cada caverna é diferente da outra. Quando você escuta as histórias, você começa a ligar os pontinhos, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para a nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Bom dia, gente. Sou o Vitor Del Rey. Sou o head da Escola da Ponte para Pretos, que é uma escola que ensina competências que o mercado de trabalho hoje tanto demanda para talentos negros, né? Então, a gente trabalha no modelo de trilhas. Então, a gente tem a trilha de linguagem, que são os idiomas, a gente tem a trilha de design, a gente tem uma trilha de competências socioemocionais, a gente tem uma outra trilha que é de tecnologia e uma outra trilha que é mais voltada para a galera do empreendedorismo, né? Então, a gente costuma dizer que a gente ensina de línguas a linguagens. A gente está com uma campanha de arrecadação coletiva e você pode doar para a Escola da Ponte a partir de R$5, mas lembrando que a nossa campanha ela é contínua. Então, todo mês você pode se responsabilizar com R$5. Estou passando aqui para pedir teu apoio, QR Code está aí, doe, participe e ajude a Escola da Ponte a ficar de portas abertas. O movimento Conta Comigo é uma ação de arrecadação de doações para investimento na educação de crianças negras. Nós acreditamos que através da educação a gente consegue criar uma sociedade mais justa. E como nós fazemos isso? Nós identificamos iniciativas educacionais, arrecadamos doações e investimos em crianças e jovens negros para ocuparem essas bolsas. A nossa primeira parceria é com o Elite Transforma. Com eles, o nosso objetivo é garantir que 20 crianças negras estudem do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Com um mês de arrecadações, nós já conseguimos garantir 1 ano dessas bolsas, mas a nossa meta é arrecadar R$1.300.000 para que a gente consiga de fato acompanhar a vida escolar desse aluno até o 3º ano do ensino médio. Este é um passo para transformar a indignação em ação e nós contamos com a sua colaboração. Faça a sua doação e siga a nossa página no Instagram, @ContaComigoMovimento. A educação emancipa, liberta e nos conecta com o sonho de dias melhores. Este ineditismo vivido tem dado aos educadores a chance de se verem capazes de aprender e se reinventar, servindo de modelo para toda uma geração. Esse é o momento de promovermos um avanço exponencial na qualidade da nossa educação. E esse será o motor de crescimento do Brasil. Educar é uma missão de vida e a tecnologia pode ser uma grande aliada nessa jornada. A pandemia nos ajudou na transformação digital. O novo normal será híbrido. Através de uma comunidade forte e responsável, conseguiremos unir esforços para superar esse momento tão difícil. Com resiliência, empatia e muita garra,
sairemos ainda mais fortalecidos. A educação transforma desafios em oportunidades e possibilidades. Essa pandemia está nos dando oportunidade de novos aprendizados. Vamos aproveitá-los. Sou Karina, educadora dos pés descalços, trabalho com gerenciamento de crises que requer a aprendizagem de educarmos as dores. O isolamento social será temporário, mas a reinvenção de nossas práticas como educadores ficará para sempre. A educação tem o poder de transformar a vida das pessoas. A pandemia nos traz reflexões, e a principal delas é que não há progresso sem educação. Precisamos investir na nossa educação. É um desafio, mas a gente está preparado. Os esforços de hoje trarão dias melhores amanhã. Se tem uma coisa de positivo que essa crise trouxe é que a escola se abriu para o mundo. Um sonho antigo da educação. Não vamos perder essa oportunidade, hein? Nunca os professores foram tão valorizados. Vamos superar as dificuldades e continuar acreditando. A educação vai transformar o Brasil. Vamos usar a nossa competência e também a nossa potência para criar, reinventar e aprender. O momento atual é muito desafiador, mas se trouxermos as lições, os aprendizados para dentro da nossa sala de aula, vamos mudar as escolas e a educação do nosso país. A escola é um espaço de experiências significativas, de coletividade e de interação. As interações através do vídeo não têm o mesmo impacto, porque falta o brilho, a temperatura, a tridimensionalidade do real, das pessoas e de nossas emoções. Como a educação vai desenhar uma forma de superar este limite? Educação, a forma mais rápida de mobilidade social. Fazer uma educação mais equitativa, esse é o nosso desafio. Educadoras e educadores têm sido heróicos nessa pandemia. Vamos falar sobre a formação deles? Olá, gestores e educadores. Por meio do evento Educa Week, poderemos compartilhar experiências para melhor atender as crianças. Isso tudo vai passar, e o quão grande sairemos dessa é a lição que deixaremos para a educação do presente e do futuro. Fazer o mundo acreditar. Eu acredito na educação. Eu acredito.